Olá, nós estamos nesse momento dando início a uma série de reflexões com o tema Fé e Milagres, Apostasia ou Avivamento. Bom, o texto que nós vamos utilizar como base se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 4, mas a reflexão ela abrange até o verso de número 12 do capítulo 16. Diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram para que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Esse tema, fé e milagres, é um tema bastante controverso ao longo da teologia cristã, ao longo da história da teologia cristã. Primeiro que nos evangelhos, nas narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o termo usado é sinais. Por que sinais? Porque quando nós olhamos logo no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 11, ele diz, falando acerca do sinal que Jesus fez em Caná da Galileia, ele diz que e principiou assim Jesus os seus sinais, para que os seus discípulos crescem nele. Então, o Evangelho usa o termo sinais. Por que sinais? Porque na cultura judaica havia, segundo a tradição rabínica, algumas interpretações de como que o Messias seria. Quais seriam os sinais que os judeus teriam que identificar em Jesus como o Messias. Então havia um processo de autenticidade. Então, por exemplo, dentro da tradição judaica, somente o Messias poderia curar alguém que nascesse cego e mudo. Jesus efetua essa cura e você vai ver no texto a seguir que os fariseus chegam para questionar. Então você vai ver em João capítulo 9, aquele homem que era cego de nascença. Então, quando Jesus efetua essas curas, eram sinais para os judeus. Então havia um processo do rabinos que somente o Messias poderia, por exemplo, expulsar um demônio surdo-mudo, que foi, por exemplo, esse acontecimento registrado no Evangelho segundo Mateus capítulo 12. Então você vê que logo ali no capítulo 12, Jesus efetua aquela cura, e aquilo ali não era somente uma cura, um milagre, no aspecto que seria para nós hoje. Aquilo ali, na realidade, é muito mais do que isso. Era um sinal para a cúpula religiosa judaica, para os rabinos, de que o Messias havia chegado. O Messias prometido estava chegando na nação de Israel. Por isso você vai acompanhar muito, em alguns textos, muitos textos, que os fariseus e saduceus sempre estavam próximos quando Jesus efetuava uma cura. E havia um processo de questionamento. Você vê que em João capítulo 9, há uma reunião dos judeus para saber, foram procurar os pais daquele homem cego de nascença, porque se aquela cura de fato aconteceu, então os judeus teriam que aceitar que Jesus de fato seria o Messias esperado por Israel. Então, dentro desse contexto, nós entendemos o quê? Que a palavra sinais, que nas nossas traduções traduziram por milagres, não é somente uma ação sobrenatural. Na nossa cultura, no nosso contexto, milagres é uma ação inédita, é um feito que vem de fora, é uma ação de Deus sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre a natureza. Quando Jesus, por exemplo, ele manda o mar se aquietar, se acalmar. Ali é um efeito do milagre, de um poder de fora, sobrenatural. Então, e dentro da história da igreja também há um questionamento. Por quê?
Porque o último sinal ou milagre acontecido na história da igreja primitiva foi no livro de Atos, capítulo de número 28, aquela cura, né, de Públio. Então, há um questionamento, há duas formas de interpretação sobre os sinais na história da igreja. Há uma teoria chamada cessacionista, que vem do verbo cessar, que diz o seguinte: olha, os sinais foram restritos somente ao período do Novo Testamento, quando ainda não havia sido feito o chamado cânon do Novo Testamento. O que significa isso? Que quando Jesus diz em Mateus capítulo de número 14, estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome, aí tem os sinais que são realizados, significa o seguinte, que Jesus estaria dando esses sinais somente para a afirmação, para a fundação da igreja, para que a igreja ela estivesse firmada, para que o testemunho alcançasse os outros povos e o evangelho estava na sua origem. Essa é uma teoria. Quem defende essa teoria nos dias de hoje é um teólogo presbiteriano tradicional chamado John MacArthur. Ele escreve um livro onde ele questiona, o nome do livro chama-se Carismáticos, e ele usa esse argumento, dizendo, olha, ao longo da história, depois desse ato, depois desse sinal, dessa cura realizada em Atos 28, cessa-se, ou seja, extingue-se qualquer sinal ao longo da história da igreja. E aí ele vai buscar argumento histórico, até a Reforma Protestante. Mas há uma outra linha, um outro entendimento, que, na realidade, os sinais não cessaram. O que aconteceu foi que, ao longo da história da igreja, a teologia, as doutrinas surgiram dentro de um contexto histórico. Então, qual é o contra-argumento defendido, por exemplo, por outro teólogo chamado Alan Pieratti? Ele escreveu um livro muito bom, defendendo a seguinte tese, de que os sinais que não foram tão frequentes a partir do livro de Atos, foram devido às preocupações que surgiram em cada tempo. Então ele começou a dizer, olha, depois do ano 300, depois da era pós-apostólica dos pais da igreja, surgiram temas que ganharam importância, como a natureza humana divina de Cristo, nos pais da igreja primitiva, Tertuliano, sobre a divindade de Cristo, a encarnação. E na Reforma, por exemplo, o tema predominante foi a justificação pela fé, porque o contexto que essa doutrina surge é num contexto em que a igreja estava em ruptura, o Ocidente com o Oriente. Então, Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores, eles tiveram um outro tema para ser debatido. E tanto é verdade que os dons espirituais, na forma que nós vemos hoje no pentecostalismo, eles só surgem no início do século XX, quando, após a Rua Azusa, há um movimento de santidade que vai, então, trazer uma teologia que dá ênfase ao Espírito Santo e aos dons. Então, essa é uma explicação para que as duas teorias, a cessacionista e a de continuidade. Mas qual é o nosso objetivo nesta reflexão? Nosso objetivo é o seguinte: até que ponto os sinais são de fato importantes? Os sinais e a fé, qual é a sua relação? Até que ponto o sinal representa a autenticidade do Evangelho, ou até que ponto o sinal ele é, na realidade, uma manifestação para um combate à apostasia? Quais foram os períodos ao longo da história que a igreja, que Israel, a nação de Israel, e que a igreja precisou de sinais? Então, nossa reflexão não é excluir uma ou outra, não é excluir a fé ou excluir os sinais, mas fazer uma análise sobre a importância de cada uma dentro do seu contexto. E nós teremos como base o Evangelho que escreveu Mateus capítulo 16, dos versos 1 ao 12. Então, na segunda parte, nós estaremos dando continuidade a esse tema.